Recordar é viver. Canal Futebol Alagoano para sempre. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. E para falar da revista Placar, uma bíblia do futebol brasileiro. Lançada em 1970, ela começou a contar para o Brasil a história do futebol e dos clubes de todos os estados, inclusive de Alagoas. Vamos relembrar daqui a pouco as grandes matérias sobre o futebol de Alagoas publicadas na revista Placar. Matérias sobre assuntos diversos, sobre campeonatos, sobre clubes e também matérias individuais sobre jogadores. Diversos jogadores de equipes alagoanas tiveram a honra de serem matéria na revista Placar, com 1, 2 e até 3 páginas. Momentos históricos de divulgação do nosso futebol para todo o Brasil. Então, daqui a pouco, vamos relembrar estas grandes matérias sobre o futebol de Alagoas, seus clubes e seus jogadores, publicadas na revista Placar. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem, vamos recordar as grandes matérias da revista Placar sobre o futebol de Alagoas. Vemos aí capas da revista. Ela tratava do futebol de todo o Brasil, dedicando mais páginas ao futebol carioca, paulista, mineiro, gaúcho e paranaense, também o baiano e o pernambucano. Mas Alagoas, diversas vezes em suas páginas, foi citada. E vamos recordar agora algumas destas matérias que ficaram na memória de todos. A revista Placar, que chegava em Maceió na terça-feira à noite. Já tinha muita gente aguardando nas bancas, principalmente quando se sabia que vinha matéria sobre algum jogador do futebol de Alagoas. Algumas capas aí dos anos 70 e 80 da revista. A seção Meio Tempo trazia pequenas informações do futebol de todos os estados, e Alagoas quase sempre saía. Eram pequenas informações, muitas pitorescas ou curiosas, relacionadas ao nosso futebol, que era trazido nessa seção Meio Tempo com pequenas e curtas notícias, mas sempre, semanalmente, a presença de informações do nosso futebol nesta seção Meio Tempo. Está aí a tristeza de Paranhos. A foto do Paranhos era a seção Meio Tempo. Roberto Menezes escapa de fininho. Matéria de 1973. Na seção Meio Tempo. Pequenas notícias de todo o Brasil. As informações sobre os testes da loteria esportiva também trazia informações de nossas equipes quando jogos do futebol de Alagoas estavam inseridos nos testes da loteria. Aí o jogo 5, Ferroviário e CSA, a revista trazia informações da semana das duas equipes. Jogo Ferroviário e CRB.
e outro teste da loteria esportiva, e mais uma vez o futebol de Alagoas era citado. 1971, jogo 13, CSA e São Domingos. A revista trazia as informações de todos os jogos, de todos os estados que saíam na loteria. E quase sempre haviam jogos do futebol alagoano. Recordar é viver. CSA e São Domingos. Os testes da loteria esportiva traziam mais os clássicos. Sergipe Confiança, você viu Esporte Santa, ABC e América. É claro, o CRB-CSA era quase sempre certo estar na loteria quando o jogo era aos domingos. Os informativos da loteria também ajudaram a divulgar o futebol de Alagoas para todo o Brasil na revista Placar. O Tabelão, uma das sessões mais aguardadas por todos, trazia resultados de jogos por todo o Brasil, amistosos e estaduais. E ajudou muito na divulgação do nosso futebol. Tá aí 1974, informações sobre jogos do Campeonato Alagoano. 1977, aí CRB-CSE, Guarani Ferroviário com a súmula dos jogos, os gols, renda, uma série de informações. O tabelão era uma das seções mais queridas da revista Placar nos anos 70 e 80. Milhares de jogos do futebol alagoano tiveram seus resultados divulgados nesta seção. 1980, Taça de Prata, a ficha de CSA e Ferroviária, CSA e Londrina. Taça de Ouro, 1981. Tá aí a ficha do jogo Esporte 2, CSA 1. O tabelão trazia resultados de todos os estaduais. Aí, mais informações do Campeonato Alagoano em 1975. Aí, 1972. CRB 4, Guarani 1, São Domingos 4, Asa 3 com gols ali de Beijoca, que era do São Domingos. Campeonato Nacional 1972. CSA estava no que seria hoje a Série B. Tá aí, ó. Perdeu de 3-0 para o São Domingos, que também disputou aquela competição. Tabelão da revista Placar. Uma histórica seção desta revista. Os pôsteres de clubes alagoanos também faziam parte e eram bem aguardados. Aí vamos trazer 3. CSA, CRB e Asa. E a título de curiosidade, este amigo de vocês foi o autor destas fotos cedidas à revista Placar. Está aí, foto Walter Luiz. Aí é o CSA em 1999. O Asa de 2000, campeão alagoano. Também foto publicada na revista Placar. Walter Luiz. Foi campeão no Rei Pelé contra o CSA. Também fizemos esta fotografia e cedemos na época à revista Placar. O Asa de 2000, você vê ali a citação do nosso nome, Walter Luiz. feito pela revista. CRB 2002, também estávamos lá e documentamos o CRB antes da partida. Depois subimos para as cabines para filmar o jogo. Nós tiramos a foto do CRB, também cedida à revista Placar. Você vai ver ali a citação do nosso nome pela produção da revista, foto de Walter Luiz. Os pôsteres das equipes de Alagoas também eram aguardados pelo público alagoano na revista. Uma das mais famosas matérias feitas sobre o futebol de Alagoas.
Ela contava a história da rivalidade entre CRB e CSA. Vermelho e Azul, Alagoas se divide. Uma matéria feita em 1972-73 pela revista Placar, que muitos que viram jamais esqueciam. A inauguração do Estádio Rei Pelé. Uma página da revista contou a história do jogo inaugural entre Seleção de Alagoas e o Santos. 1976, após a grande campanha feita no Brasileiro, o CRB ganhou uma matéria de 2 páginas. Estão aí fotos, CRB e Fluminense, está ali o Rivelino, Pires, Espinosa. Missão cumprida, CRB ficou entre os 18 melhores. CSA em 1980, também citado em uma matéria, chegou a vez do CSA ser campeão alagoano? 1980, a revista já previa, o CSA poderia conquistar aquele campeonato, apesar do CRB já se considerar quase pentacampeão. Mas em 1980, o campeão foi o Centro Esportivo Alagoano. Matérias de clubes, aí uma matéria sobre o CSE em 1977, quando a equipe de Palmeira dos Índios foi vice-campeã alagoana. Jogadores do CSE, e é citado ali o Graciliano Ramos. Sinal verde para o time da estação, matéria com o Ferroviário em 1977. O bom time que tinha Rato Branco, Jorge Siri, Jorge da Sorte, Joãozinho Gaúcho, buscava o título para disputar o Brasileiro, mas não conseguiu. Ferroviário em 77 foi uma força no futebol de Alagoas e ganhou uma matéria na revista Placar. O Canavieiro foi outro clube alagoano que teve uma matéria de 2 páginas na revista. Foi no começo de 1978. Estão aí os jogadores Cigano e Misso, o Zé Cláudio, e os jogadores caminhando nos canaviais de Capela. Esporte Clube Canavieiro. As matérias de jogadores e outros personagens também ficaram na memória de todos. Diversos jogadores do nosso futebol foram temas de matérias na revista Placar. Vamos relembrar alguns deles. Walter Luiz. Taipeu, o Pelé das Alagoas, se destacando no CSA. A matéria ajudou ao Flamengo conhecer Peu e o contratá-lo ao Centro Esportivo Alagoano. 1976, uma fera nas Alagoas. Matéria da revista Placar sobre Joãozinho Paulista. Ele que fez todos os gols do CRB nos importantes jogos. A matéria até cometeu um gafe colocando uma foto do Zé Preta como sendo Joãozinho Paulista. Ali é o Joãozinho mesmo. Mas embaixo temos o Zé Preta, depois a revista pediu desculpas na edição seguinte. Ney Conceição no CSA. Matéria de 2 páginas em 1975, mostrando fotos de Ney Conceição com a camisa azulina no Maracanã, onde o CSA enfrentou o Flamengo naquele ano. Tá aí, a matéria sobre Ney Conceição. Mussurica, garoto de Alagoas, revelado no CSA. Tá aí, Mussurica também teve uma matéria completa sobre ele na revista Placar. Jorge Vasconcelos, uma estátua para São Jorge. Grande destaque do CRB, Jorge Vasconcelos teve sua história contada em 2 páginas na revista em 1976. Esse é Tadeu. Tadeu também foi um dos jogadores temas de reportagem da revista Placar. O Sururu faz milagres, mostrando que a força de Tadeu vinha do sururu que ele consumia. Almir Explosão, famoso jogador do CSA, do CRB e do Asa, também foi tema de matéria na revista Placar quando jogava no CSA em 1976. Está aí, 2 páginas falando de Almir. Esse é o zagueiro Pires, jogou no São Domingos, CRB, CSA, Canavieiro, Asa, um herói cansado. Pires também foi tema de matéria da revista Placar. Tá aí o Pires em 1977, zagueiro do CRB.
ele que infelizmente já faleceu, Aníbal Pires. Esse é Xavier, o flecha negra do Penedense, também matéria de página inteira, com o vovô, que aos 40 anos ainda defendia a equipe de Penedo. Xavier foi um dos poucos jogadores do interior a serem temas de matéria da revista Placar. Jacozinho, em 1985, era uma estrela nacional e jogando pelo CSA foi tema de uma matéria com várias páginas. Está aí Jacozinho, em diversas fotos na revista Placar em 1985. Recordar é viver, 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 viver. Após deixarem Alagoas, alguns jogadores ainda saíram na revista Placar. Está aí Joãozinho Paulista no Internacional, uma matéria muito comemorada em Alagoas. Peu, já no Flamengo, também saía muito na revista Placar para orgulho de todo o público alagoano. Quem tem Peu tem o capeta, dizia a manchete. O paciente Paranhos, matéria sobre Paranhos jogando pelo São Paulo. Matéria de 2 páginas com fotos do craque alagoano. Ninguém teve saudades de Zico. Outra matéria sobre Peu no Flamengo, essa foi após a vitória do Flamengo contra o CRB no Rei Pelé. Tomires, ex-cangaceiro, jogador alagoano que jogou no CRB, jogou no Flamengo. Aí Tomires era funcionário do Sport, tomava conta da Ilha do Retiro. Alagoano, e ficou famoso também no futebol. Este é Paulinho, atacante que jogou no CRB em 1976. Paulinho, em 78, jogou no Vasco, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes treinadores do futebol do Brasil, Martim Francisco, foi treinador do CRB. Anos depois, saiu uma matéria, entre várias dele, na revista Placar, para boa lembrança do público alagoano. Está aí Martim Francisco, ex-treinador do CRB. Paranhos, no Santa Cruz, outra matéria do zagueiro alagoano. Destaque na equipe pernambucana em 1978 e 79. Pompeia, goleiro que jogou no CSE, no CRB, depois foi para a Bahia. Aí uma matéria em 1974 sobre Pompeia no Galícia, citando sua passagem aqui no CRB. Pompeia depois até jogou no Asa de Arapiraca em 1979. Beijoca jogou no São Domingos em 71. Aí uma matéria de Beijoca, ele já no Fortaleza. Ele deixou o São Domingos, foi para o Fortaleza. Tá aí a citação do São Domingos na matéria de Beijoca. Pinguela, grande treinador, que passou no futebol de Alagoas. Aí uma matéria de Pinguela na Bahia. Pinguela que foi treinador do CSA, do CRB, e isso foi citado na matéria sobre Pinguela, outro que passou em Alagoas, citado aí na revista Placar. Recordar é viver, 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 viver. Torino, atacante Torino do Botafogo, do Grêmio, jogou no CSA em 1975. Anos depois, a revista traz uma matéria sobre Torino, citando também a sua passagem no Centro Esportivo Alagoano. Tá aí o Torino em uma foto no Maracanã, e aí Torino com a camisa do Colorado do Paraná, equipe que não existe mais. Sem lenço e sem documento, um pouco da história de Torino no futebol. Foram matérias da revista Placar nos anos 70 e 80 sobre o futebol de Alagoas. Das pequenas matérias da seção Meio Tempo, as informações de resultados do tabelão, informes da loteria esportiva, até as grandes matérias sobre nossos clubes e nossos jogadores. Quem viveu aquela época jamais vai esquecer dos grandes tempos da revista Placar e das matérias sobre o futebol de Alagoas. A revista, como falamos antes, chegava na terça-feira à noite a Maceió. Algumas vezes já havia até
fila nas bancas, aguardando a chegada dela, que era um verdadeiro documentário sobre o futebol do Brasil. E quando saía matérias sobre o futebol de Alagoas, se esgotava rapidamente das bancas de Maceió. Momentos áureos da imprensa esportiva brasileira, através das páginas da revista Placar, que muito ajudou a divulgar o futebol de Alagoas. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.